A mighty fortress is our A gente God. agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar conversando um pouco sobre música, sobre teologia, sobre igreja, sobre o culto. É uma oportunidade para a gente ímpar. E a gente fica muito feliz, muito grato ao Senhor, à Selma, por ter nos recebido tão bem, por ter nos atendido. É assim, vocês já moram no nosso coração e a gente fica muito feliz e grato pela sua vida, pelo seu ministério, e muito obrigado mais uma vez por nos atender. É uma honra ter o senhor aqui. Para quem não conhece tanto, acho que é difícil, né? Mas o pastor Estênio Márcio, músico, compositor, é um dos grandes nomes da música evangélica, da música como geral, na música brasileira. Compõe letras lindas, grandes poesias e harmonias fantásticas. Eu sou suspeito a falar, porque ontem eu tive uma overdose ouvindo Prelúdio ao Deus Homem. E eu estou apaixonado a cada dia que eu ouço a sua música, eu me sinto mais apaixonado, não só pela sua música, mas pelo todo em si. Eu agradeço muito. Se eu puder falar um pouquinho da sua história, um pouco da sua vida, falar um pouquinho como é que se deu esse encontro, né, da música com a teologia, com o pastoreio, como é que foi que se deu um pouco isso? Se eu puder falar para a gente. Ok. Bem, primeiro eu queria lhe dizer que você pode me chamar de você e que você falou muitas coisas aí que são a sua opinião, né? Da sua bondade. Mas você falou muita coisa, assim, eu não me reconheci assim, nessas palavras bonitas que você falou. Mas vamos ter um papo bem tranquilo, você se sinta também acolhido por nós, fique à vontade, né? Nós somos um só em Cristo. Eu, com 18, 19 anos, comecei a ler livros, não é, de teologia e dos puritanos. E eu sou de uma família presbiteriana também, né? Filho de pastor. E depois eu fui ao seminário com 22 anos, um seminário reformado também, onde eu estudei. Então, desde cedo que eu venho lidando com teologia, né? Tentando aprender a palavra de Deus. E aí, de tanto que eu me interesso por essas coisas, pelo bem da minha alma, não é? Não é uma questão intelectual, não é uma questão acadêmica, mas eu leio essas coisas para alimentar a minha alma, para conhecer mais sobre Deus, para conhecer mais sobre a obra de Cristo. E aí essas coisas ficam, né, na gente, entram no sangue, ficam no coração, de maneira que quando eu vou compor, essas coisas já estão presentes, né? Elas aparecem nas canções de forma natural. Eu não tenho que pensar nelas para colocá-las nas canções. Não, quando Deus me dá uma canção, ela já vem com a teologia dentro certinha, assim, né? Mas também porque muito tempo a gente lendo e meditando essas coisas, então elas são, de certa forma, meio que naturais, assim, para a gente, né? Uhum. Mas é isso, desde cedo, né, ouvindo música na igreja, né, numa família cristã, eu fui me comovendo com a música e me envolvendo. E eu também tive o privilégio, né, de ter um irmão que é compositor, 3 anos mais velho que eu, Edilson Botelho, e ele sempre fez o bom gosto musical andar lá por casa, né, pelas canções que ele fazia e pelos amigos que ele trazia para casa, como Sérgio Pimenta e outros. Então foi isso. Esse foi um envolvimento natural que eu tive com a música por causa da igreja. Sim, sim. E só para dar mais forma a esse papo mais introdutório, se o senhor pudesse iniciar com uma canção, seria muito lindo para nós. Posso, sim, claro. O que eu estava tocando agora há pouco? Resplendor da Glória. Hebreus 1. Opa!
primeiras aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem pôs herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Muito bom ouvir o senhor. Então, A gente sabe, sim, é a obra desse Cristo, né, que coloca a gente de pé na caminhada e nos faz ter esperança em qualquer situação. É por causa de tudo que ele fez por nós, né? E depois da sua obra completa, então, da redenção, ele é glorificado, assenta à direita, está sentado à direita do Pai, de maneira que aqueles que pertencem a ele têm uma visão da vida muito diferente, né? Tem uma visão da vida de uma maneira cheia de esperança, cheia de tranquilidade, né? Porque a gente sabe que Cristo já venceu tudo e que nós estamos aqui nessa vida de passagem, somos peregrinos, mas que a nossa verdadeira vida está escondida em Cristo e nós vamos desfrutar dela brevemente. Todos nós estaremos com Ele. amém. O bom de ouvir suas músicas é que elas já são, elas são sermões prontos, né? Você sente a Bíblia sendo falada, sendo anunciada, aplicações para o nosso contexto do nosso dia a dia. É uma bênção ter alguém como você servindo a igreja, servindo ao povo de Deus e glorificando a Deus, que é o intuito maior, né? Eu agradeço muito a Deus pela sua vida e por tudo isso que você tem feito para a igreja. Agora, Estênio, só para falar um pouquinho da nossa proposta, nossa série se chama Música, Café e Teologia, né? Café porque todo bom papo, toda boa conversa tem sempre norteado de um café. E música e teologia, ela sempre foi ligada, né? A música e o culto sempre foi muito ligado, sempre foi muito conectado. E, por exemplo, eu cresci naquelas igrejas mais pentecostais que a música sempre foi muito forte, né? Igrejas com banda de músicas,
com Big Band, não sei se você conhece algumas por aí, mas com Big Band, orquestra de jazz, com orquestra, enfim, de todos os tipos, né? Com orquestras sinfônicas. E muitas dessas igrejas, elas contribuíram muito para a questão do cenário musical brasileiro, né? Muitos músicos profissionais vieram desses contextos. O senhor acha que é possível adaptar a nossa adoração reformada, a nossa liturgia reformada a esse contexto também? Ou acho que o senhor acha que a proposta não é essa? Eu digo mais em relação à inclusão de bandas, de big bands ou de coros, né? A Igreja Batista é muito conhecida pelos corais. Como é que o senhor encara isso? Eu creio que seja totalmente possível, havendo coração diante de Deus para isso, né? Porque quando o coração está diante de Deus, você pode muito bem pegar a sua arte, o seu dom, e no culto fazê-los adorar a Deus com isso e servir aos irmãos, né? De maneira que o modo de adaptar esse tipo de música, né, ao culto cristão é simplesmente esse, com o espírito de serviço e humildade, né? Porque sendo assim, você vai tocar bem, você vai tocar de maneira comedida, pensando no todo, você vai tocar de maneira harmônica, ou seja, você vai oferecer o seu serviço para o culto de Deus, né? E para o bem dos irmãos, para que os irmãos também se sintam bem com a música, né? Isso também depende muito da comunidade. Há comunidades que, dependendo da sua história, elas não se sentem muito bem com a música grande, com a música de banda, né? Ou com a música de big band, porque são comunidades que tiveram outra história. Então, se a comunidade for assim, é complicado você colocar de cima para baixo esse estilo de música, porque eles não vão se sentir bem, né? Mas se a comunidade ela aceita bem, ela gosta também, aí vai ficar uma beleza, né? Você vai poder usar isso aí com arte, de maneira comedida, de maneira bonita, né? E vai ser bênção. Mas eu acho que sim, que pode ser adaptado ao culto reformado, ao culto bíblico, sem problema nenhum. Porque muita gente entende, já que a nossa característica, o canto congregacional, né, na adoração reformada, entende que a música congregacional, entende isso erroneamente, ao meu ponto de vista, que a música congregacional ela é pobre nos quesitos harmônicos ou nos quesitos composicionais, enfim. Então, as pessoas tendem a encarar isso como associar a questão do canto congregacional com a questão da qualidade, né? O que é equivocado, a meu ver. Mas, por exemplo, o senhor acha que o canto congregacional ele pode sim ser incrementado de bons arranjos, talvez de elementos harmônicos diferentes, ou até mexer um pouco na questão rítmica, ou na questão solística, por exemplo? O senhor acha que é viável isso? Com Ou não? certeza. Ou atrapalharia? Não, com certeza. Com certeza é viável, sim, e é desejável, na minha opinião, é desejável, né? Por que a gente ficaria cantando coisas pequenas se a gente pode cantar coisas grandes, né? Uhum. Agora, é como eu lhe falei, tudo isso vai depender de duas coisas básicas. O tipo de congregação, porque há congregações que, para você colocar esse estilo de louvor, você tem que passar um bom tempo trabalhando com ela, conscientizando teologicamente, para mudar a mentalidade. Porque se você colocar de uma hora para outra, você vai escandalizar. Aí a gente já está fora do espírito, né? Porque por mais beleza que a gente tem a oferecer com os nossos dons e talentos, se você está ferindo a sensibilidade do irmão, aí já não dá, né, para ser. Agora, acho que a gente deve enriquecer. Há que se tomar um cuidado na parte do canto, né? Na parte que a congregação canta, porque a congregação ela tem um limite da escala, né? Até ao qual ela vai.
Então a gente não pode colocar... Na tessitura que você está falando. Exatamente, a tessitura. Você não pode colocar um negócio muito fora, que aí a música não fica coesa na congregação. Exatamente. Agora, quanto à parte instrumental, eu acho que quanto melhores os arranjos, quanto mais instrumentos, quanto melhores os músicos, Por exemplo, glória a Deus, deve ser assim. A gente deve fazer o melhor, o mais bonito, o mais rico, né? Sim. Porque Cristo é digno. É verdade. Quando a gente pensa, por exemplo, na história da música, né, Lutero ele ocupa uma participação fundamental, né, incrementando com a encomenda de arranjos com compositores da época. Ele influencia muito fortemente Bach, por exemplo. Bach começava sempre com uma sigla chamada Jesus Ajuda e terminava as composições com SDG, que é Só lhe deu glória, né? E a música ela sofreu total incrementação, né, quando o Lutero influenciou dessa forma, com composições. Ele era músico, tocava laúde, né, flauta, e também era um grande compositor. Ele fez isso de forma muito... Inclusive para poder transmitir a mensagem da reforma, né? Ele pegava as músicas folclóricas e inseria no culto luterano, até com aqueles corais luteranos, né, nos grandes corais. Calvino, como é que ele pensava isso? Calvino ele tinha uma maneira mais simples de pensar essa questão, né? Essa questão que eu falo da música em si, de como ele encarava as ornamentações, aquilo que estava em volta da música, porque a mensagem sempre tinha que ser o primeiro, né? Como é que Calvino entendia isso? Você acha que isso influenciou no jeito que a gente faz música hoje, nas igrejas reformadas? Tá. Primeiro eu queria voltar a Lutero para dizer o seguinte: a coisa mais importante que Lutero fez em matéria de música na igreja foi devolver à igreja o cântico congregacional. Quase ninguém fala sobre isso, mas foi uma mudança fenomenal, porque nessa época da Reforma, a igreja, ou seja, os fiéis, eles já não cantavam mais. Quem cantava era o clero, nos corais de cântico gregoriano. Cântico gregoriano, né? Você sabia? A congregação não cantava. Ela não participava do culto cantando. Então, uma coisa fenomenal que Lutero fez foi devolver à igreja a possibilidade de participar do culto cantando. Então, por isso que ele fez um trabalho de facilitar e de traduzir, né, do latim para o alemão, para que a música chegasse no povo simples e eles pudessem cantar as verdades das Escrituras. Há que se tomar muito cuidado com essa coisa que se fala que Lutero pegava os cânticos que o povo cantava em qualquer lugar e colocava... É preciso ter um pouco de cuidado com isso aí, porque dificilmente eu acho que Lutero pegaria uma música que tivesse digamos assim, uma característica um pouco vulgar e colocaria no culto, né? Porque ele era muito zeloso. Talvez alguma música folclórica, mas alguma música folclórica que não tivesse tanta associação, não é, com coisas pecaminosas. Muito bem. É o que eu digo hoje também, né? Qual é o problema da gente pegar um hino hoje e colocar uma canção popular? Bem, depende. Se a canção popular ela já tiver passado tanto tempo da geração presente que ela não lembra nada a ninguém, não lembra nenhuma situação, nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de ambiente, aí não tem problema, porque vai ser indiferente, né? Por exemplo, dizem que Castelo Forte era uma música super popular. Para nós aqui no Brasil, essa música já faz tanto tempo que ela foi feita que para a gente é indiferente. Então, se ela é um hino, a gente canta sem associações. O problema é você pegar um hino uma música muito popular e colocar no louvor da igreja e ela trazer associações com ambientes, com lugares, com estilo de vidas, né? E é isso que alguns irmãos, por exemplo, que se convertem, né? Sim. E aí eles tinham muita associação com um determinado tipo de música e os pecados e as danças. E quando eles vêm para a igreja, eles querem que a igreja tenha um tipo de música da igreja mesmo, né? Bem, agora falando de Calvino. Calvino aproveitou o que Lutero
tinha feito, mas ele foi mais além. Ele tinha um entendimento de que a igreja deveria cantar só os salmos, né? Sim. Não deveria cantar nenhum tipo de letra, né, feita por homens, né? Mas deveria cantar os salmos. Então ele mandou metrificar os salmos e musicar os salmos. E a salmodia, né, de Genebra, o livro de cântico de Genebra, ficou como o cântico, o inário da igreja por quase 300 anos depois dele, né? Aí que foram entrando de novo composições de irmãos que passaram por avivamentos, mas durante séculos a igreja reformada só cantava o saltério ginebrino. Tem até uma onda reformada agora mais radical que tende a optar pela salmodia exclusiva, né? Até para tentando obedecer ao que eles chamam de princípio regulador, né? Para não ferir o princípio regulador, eles falam isso aí que o senhor falou sobre Calvino. O que o senhor acha sobre isso? A ideia da salmodia exclusiva no culto? Já seria uma posição muito radical? Eu não penso que esses irmãos defendam uma coisa exclusiva da salmodia, só a salmodia, né? Uhum. Eu não acho que eles defendam que a gente só deve cantar isso. Mas eles lutam para que pelo menos a igreja cante mais salmos, porque realmente a gente deixou de cantar salmos, né? E cantar pequenos trechos dos salmos não é cantar os salmos, né? Então nisso eles têm razão. Agora, eu não acho que Lutero, que Calvino, né, embora eu seja um calvinista de coração, né, mas nessa questão da música eu acho que Calvino exagerou um pouco, né? Ou talvez ele tivesse muito influenciado pela mentalidade da época. Mas eu penso assim, para mim o argumento de que a gente pode cantar outras coisas, sim, é muito simples. Quando eu bati de frente com o argumento da salmodia exclusiva, eu fui estudar a fundo o assunto. E eu vou lhe dizer um negócio, eu quase fui convencido desse negócio. Eu quase que parei de compor e comecei a dizer para as pessoas, olha, esquece minhas músicas porque a gente tem que cantar só a Bíblia. Mas aí depois Deus me mostrou o seguinte, que é o meu grande argumento para fugir disso aí. Veja bem, a revelação sobre Cristo no Novo Testamento, ela é tão superior à pouquíssima revelação que existe nos Salmos, que a gente fica pensando, como eu não vou cantar a revelação avassaladora que há no Novo Testamento sobre Cristo e vou ficar cantando só sobre aquela coisa velada que tem em alguns Salmos? Não. Sombras, né? Exatamente, Cristo se revelou totalmente no Evangelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa revelação de Cristo no Evangelho e vou musicar. Sim, é justo que nós cantemos esse Cristo plenamente revelado no Novo Testamento, né? E por aí você vê. Se você pega um texto bíblico e faz uma canção com ele, mesmo que você não esteja usando o texto literal, a sua canção é bíblica. Então, sim, nós, os crentes, veja, os crentes, porque há uma diferença muito grande entre o crente e o não crente. Então, os crentes podem compor, sim, suas canções para o louvor de Deus. E, por causa da obra de Cristo, nós somos aceitos. O nosso louvor é aceito, a nossa composição é aceita. Porque Cristo abriu as portas para isso, né? Pastor, é bom o senhor tocar nesse assunto, porque tem gente assistindo a gente de outras comunidades, né? de outras tradições. Como é que o senhor acha, para aquele que é ministro de louvor na Igreja Batista, digamos assim, ou líder de louvor, qual seria a dica que o senhor dá na hora de escolher as canções que vão fazer parte do culto público? Quais seriam os princípios que a gente deveria observar mais minuciosamente? Bem, em relação à letra, que são duas... Agora eu falo de maneira geral, tá, pastor? Assim, Tá. Não só dentro do escopo reformado, mas de uma maneira mais geral. Nós, então, em evangélicos. relação à letra, ela precisa ser bíblica, né? Ela precisa estar baseada na Bíblia de alguma maneira,
né? Porque se for para eu cantar sobre a natureza, então não estou num culto e não estou adorando a Deus. Porque sobre a natureza qualquer um pode compor, qualquer um pode cantar em qualquer lugar. Mas o culto público do povo de Deus, ele tem um fator todo especial, né? Não é uma coisa pessoal que a gente faz ali o que bem entende, mas é uma coisa coletiva. Então a gente tem que ver no coletivo como é que funciona. Então, em relação à letra, que ela seja bíblica. Que, de preferência, as canções sejam teocêntricas, cristocêntricas, né? Porque você pode colocar algumas coisas da Bíblia numa canção, mas essa canção ela pode ter uma mensagem totalmente antropocêntrica. Sim. Ela pode ser uma mensagem totalmente voltada para as bênçãos que a gente quer receber de Deus, para a honra que a gente quer receber de Deus, para a vitória que a gente quer receber de Deus, mas tem pouco ali da própria glória de Deus e de Cristo, né? Então há que se ter cuidado para que a canção realmente aponte para Deus, aponte para Cristo. Em relação à música, o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem uma solenidade em si mesma. De maneira que a melodia que vai carregar essa mensagem, ela também tem que ter uma solenidade. Você não pode colocar uma letra bíblica em qualquer tipo de melodia, com qualquer ritmo, sabe? Não, Sim, não. entendo. Eu penso que no culto público a gente não está livre para tudo isso, não. Pelo contrário, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai ser feito, para que tudo seja feito realmente com espírito de adoração, de humildade, e que não fira ninguém, que a melodia que vai ser cantada ali edifique e não divida, né? Não machuque ninguém. Então, cuidado com a melodia. A melodia deve combinar com a letra. E como a letra geralmente é uma mensagem bíblica, essa melodia ela tem que ter um peso, ela tem que ter uma seriedade, uma solenidade, né? Ela tem que combinar, ela tem que ser uma unidade com a letra, né? Então, por exemplo, ritmos muito agitados, já está mais do que provado cientificamente, mas eles contribuem muito pouco para a adoração coletiva, né? Porque eles mexem muito com as batidas do coração, com o nosso corpo, e a gente tem uma tendência maior a dançar ou a ficar mexendo no lugar do que pensar na mensagem, né? Então a gente tem que ter cuidado com os ritmos também, porque o ritmo ele pode, em vez de ajudar, atrapalhar, né? A gente tem que ser cuidadoso com essas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um shot cuja letra fala sobre a volta de Cristo. É um shot muito tranquilo, não tem nada demais nele. Mas eu parei de cantar nas igrejas. E eu parei por quê? Porque já aconteceu em 3 lugares que eu comecei a tocar o shot e as pessoas começaram a dançar, né? E até numa igreja, 3 casais se juntaram e começaram a dar os passinhos de forró no culto, né? No culto. Sim, enquanto eu cantava a música, tá? Eu estou falando isso num contexto de culto, né? Aí eu até me entristeci com isso, porque eu queria cantar vários ritmos brasileiros. Eu queria explorar mais as coisas regionais. Mas, infelizmente, muitas igrejas não têm maturidade para lidar com esse tipo de ritmo. E eles se entregam facilmente a apenas o mexer do corpo, né? E perdem de vista a mensagem, a adoração, E se não, pastor, fica o ritmo dizendo uma coisa, a melodia dizendo outra coisa e a letra dizendo outra coisa, né? Fica um monte de informação e prejudicando a mensagem principal, que é a letra, né? Aquilo que a gente quer comunicar. Exatamente, porque o principal na música cristã é a letra mesmo. Porque a nossa religião, ela é uma religião que nos vem através da mente, né?
o que nos ensina essa religião é um livro. A gente aprende por causa de um livro, com conteúdos escritos num livro. A gente ouve um sermão, que é alguém ensinando os conteúdos daquele livro. E a Bíblia tem várias passagens que falam disso, de que no Evangelho a mensagem de Deus, a vontade de Deus entra na gente pela mente, pelo entendimento. E pelo entendimento, aí ele vai mexer com as emoções e com o sentimento. Mas não é primeiramente pelos sentimentos, né? Porque o sentimento ele não faz nada, ele só sente. Então, por isso que a gente tem que dar prioridade à mente. E nisso, na questão da música cristã, é a letra que manda, né? A letra é a coisa principal. É interessante o senhor falar isso, até vou pegar um link do que o senhor falou, porque a mídia gospel hoje, né, o que fala totalmente ao contrário, né? É aquelas músicas chamadas worship, né, com três acordes, apelando para o sentimental, com efeitos, fazendo com que você fique mais comovido, né? Mas é paupérrimo na sua mensagem, na sua entrega, né? na sua biblicidade. Mas uma coisa interessante que o senhor falou sobre a questão do culto racional e como a gente entende a mensagem que nos é proferida. Uma pergunta, isso não significa que a música congregacional ela é anti-emocional, né? Ela precisa de um equilíbrio, como é que o senhor vê isso? Não, ela tem que ser emocional também, porque nós somos um todo, né? Então a grande dificuldade nisso tudo é o equilíbrio, né? Porque não significa que por uma música ter que ter uma letra bíblica, teológica, inteligente, poética. Sim, deve ser a melhor letra. Não significa que por isso a gente não pode colocar uma melodia rica que toque as emoções. Não. Aliás, um dos objetivos também é tocar as emoções, né? Também. Sim. Só que não é primariamente as emoções. Mas as emoções são muito importantes, mesmo no culto, muito importantes mesmo. Mas se a gente vai por esse viés assim que muitas igrejas têm de mexer com o sentimento, o que vai acontecer? Tudo bem, você faz as pessoas chorarem, você faz as pessoas se arrepiarem, mas as pessoas não levam um conteúdo inteligível para casa. Conteúdo esse que pode mudar o dia a dia delas, que pode mudar uma situação de vida, né? Porque ela aprendeu isso. Porque na hora que o problema, que a dificuldade aparecer, os sentimentos que ela sentiu no passado não vão fazer nenhuma diferença, não vão servir para ela. Agora, se ela tiver conteúdo no coração, de músicas que ela ouviu, que ensinavam sobre Deus, que ensinavam sobre quem é Deus, sobre os seus atributos, que ensinavam sobre a obra de Cristo, esse conteúdo, na hora da aflição, vai servir de apoio. Você vê? Então, o negócio não é tão simples assim, né? Tanto é que essa discussão, desde que eu me entendo por gente, ela tem sido feita na igreja. E continuará sendo feita, né? Porque todo mundo sabe qual é a solução. Qual é a solução? É o equilíbrio. Mas quem de nós, né, tem esse equilíbrio, né? Quem é que pode dizer? Às vezes as igrejas mais preocupadas com a doutrina, às vezes elas ficam limitadas na questão musical. Elas ficam ultrapassadas, elas não alcançam as novas gerações. Porque a grande preocupação com a doutrina, o que é uma coisa que se deve ter, sim, mas às vezes essa coisa é tão exagerada que a música em si ela morre na igreja, ela fica uma coisa repetitiva, ela fica uma coisa monótona, né? Sim. E tem a outra vertente, né, das igrejas que querem arrebentar mesmo em matéria de música, querem explodir as emoções das pessoas, né? E isso não é muito difícil de fazer, né? Vamos falar a verdade. Não é muito difícil você ir lá para frente e conduzir psicologicamente as pessoas para um estado de espírito, para um estado de mente. Isso aí não Ainda é mais preciso. através da música, né, pastor? Porque a música naturalmente tem esse atributo, né? Ela faz isso naturalmente. E a música, você vê, muitas canções de hoje são feitas, parece que com essa intenção, essa coisa, esse tipo de canção com poucas notas, com uma grande repetição de refrão, músicas aí que você passa 15, 20 minutos cantando uma música
isso aí, você olha e já vê, não, isso aí está sendo usado para uma condução psicológica das pessoas, para envolver sentimentalmente as pessoas. Mas ela não conduz mensagem bíblica, tá entendendo? Então, a música cristã boa, ela pode ter tudo isso. Ela pode ter beleza, ela pode ter riqueza, ela pode ter poesia, ela pode ter conteúdo bíblico, ela pode ser cristocêntrica. Mas aí as pessoas precisam ir atrás de músicas assim. Elas existem, elas estão aí, mas elas precisam ser procuradas, garimpadas. Na mídia você dificilmente vai encontrar. Pode ser que uma coisa ou outra escape, né? Mas é uma música que tem que ser procurada. Mas existe sim. Tem muita, inclusive. Né? É verdade. Pessoal, o pessoal que está assistindo está mais interessado sobre adoração reformada. Tem uma palestra do pastor Stanley que ele dá lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que é 1h15 só sobre adoração reformada. Ele fala só sobre isso tudo. É muito interessante, você que está mais interessado em conhecer um pouco mais como é que é o culto reformado, por que a gente preza pela mensagem em detrimento das nuances, enfim, ou das demais coisas. Tem essa palestra. Já era o reverendo Leandro Lima, que era o pastor? Não. Sim. Nessa Não. época? Sim, Já era o reverendo Leandro Lima. Não, e é uma não, palestra... não. Era o irmão, era o pastor Sérgio. É o Sérgio. Isso. Pastor Sérgio. Sérgio. Sim. E é muito boa, vale a pena vocês darem uma conferida. Tem uma questão também, pastor, que é muito polêmica até, que é com relação... Não sei se o senhor já leu esse livro, tem esse livro aqui, ó, do Louvor, que é feito pelo Tim Keller, o Carson e mais um anglicano. E o Keller, ele tem um posicionamento mais na parte dele que é um pouco, digamos, polêmico, né? Ele fala sobre essa questão de contratação de músicos, né? Ele, na igreja dele, na Redeem, né? Ele contrata músicos que não necessariamente são cristãos. Ele parte do seguinte pressuposto: se para a palavra eu preciso de uma pessoa habilitada e não leiga, por que eu vou tratar a música de maneira menos importante do que uma outra parte do culto com uma palavra? Eu jamais botaria a palavra para um leigo proferi-la, né? Ou para anunciá-la. Alguém tem que ser formado, tem que ser um pastor, talvez, ou alguém que esteja habilitado, né? E ele fala, não, eu botaria sim, ele contrata músicos não cristãos para compor o corpo musical dele, para colaborar no culto cristão. O que você acha sobre isso? É uma questão mais polêmica, mas eu acho que extremamente necessária para os nossos dias. Bem, quem sou eu para criticar esse pastor aí? Como é mesmo o nome dele? Tim Keller. Isso. Quem sou eu? Mas, nesse ponto, ele está equivocado. Porque o Senhor Deus, ele está olhando na adoração a Ele, acima de tudo, o coração. Então, o Senhor Deus não aceita a adoração de alguém que não foi remido no sangue de Cristo. É uma coisa inadmissível. Outra coisa, querer fazer o negócio profissional, mas para quem? Para as pessoas? Porque para o Senhor Deus, o que agrada ao Senhor Deus é o nosso culto sincero que vai através da mediação de Cristo no poder do Espírito. Não é a nossa arte que comove o coração de Deus. Então, eu acho a posição do Tim Keller fraquíssima. Realmente polêmica, mas muito fraca. Não tem nem o que questionar. Ele está errado nesse ponto. Não tem muita base, né, para a gente tentar até argumentar. O culto a Deus é uma coisa muito santa, né? Como é que a gente vai colocar a gente lá na frente com outros santos, conduzindo uma congregação em adoração, e a pessoa não é lavada no sangue de Cristo, ela está ali apenas para trabalhar, né? É um trabalho que ela está sendo paga. Isso aí é inadmissível. Inadmissível. Né? Isso, para mim, que ele... Sim. A única ressalva que ele coloca... A única ressalva que ele coloca é na ocupação de cargos que seja muito evidente, né? Por exemplo, talvez na liderança ele não faria, mas para compor. Isso acontece às vezes, não sei se o senhor sabe, mas assim, quando as igrejas tendem a fazer uma cantata de Páscoa,
como a cantata de Natal, quando há contratação de músicos para poder fazer com que esse, digamos, evento ocorra, acaba que há a contratação de pessoas que não são necessariamente cristãos, né? Porque você não tem um filtro tão bem feito para que isso seja feito de maneira adequada, né? Então, as igrejas maiores que têm suporte acabam fazendo esse tipo de contratação. Partindo desse pressuposto, não seria algo correto por causa do culto, né? O culto que é sagrado ao Senhor. É interessante porque no Antigo Testamento ninguém fazia isso, né? Eu acho que essas igrejas não conhecem muito bem quem é Deus, né? Isso aí é um problema básico de conhecimento de Deus. Por exemplo, eu não teria coragem de fazer isso. Jamais. Porque quem lê o Velho Testamento sabe como Deus é zeloso do seu culto. Tanto é que ele deixou escrito nas suas palavras o modo como ele deseja ser adorado. O modo da adoração não é uma coisa aberta para qualquer crente fazer. Livre. Não, ela está na palavra de Deus, escrita e provada e historicamente vivida pela sua igreja, né? Então, quando a pessoa parte para isso, para um espetáculo, e aí para que o espetáculo aconteça, vamos contratar músicos para que seja um belo... Para que tudo? Para que esse espetáculo? Quando você vai a fundo e pergunta, mas para quê? Para quê? Qual o intuito, né? Para que você vai fazer isso? Porque se não for, se esse trabalho musical não for com a mais pura intenção da glória de Deus, como gratidão a Ele pela salvação recebida, para que fazer isso? Para atrair a comunidade, para, né, chamar pessoas? Eu acho uma grande tolice, porque Deus não vai converter pessoas com métodos que ele não aprova. Então, se ele não... até a oração do ímpio é abominável a Deus, né? Quanto mais você vai colocar um ímpio lá na casa de Deus, junto com o povo de Deus, para produzir um trabalho musical em adoração a Deus, não tem sentido um negócio desse, né? Falta coerência mínima em igrejas que fazem isso. Agora, o grande problema, que a gente não tocou ainda, é que em muitos cultos, né, os cultos, eles não são cultos, eles são shows. Então, isso aí é outra história, né? Aí é outro Deus, é outra religião, né? Não é o culto cristão. Não é o culto bíblico simples, não é? Isso aí é outra coisa. É uma coisa feita para atrair as pessoas, para tirar a oferta maior, né? Para a pessoa poder dizer que na minha igreja tem 3.000, 5.000 membros e tal, mas não tem nada a ver com a Bíblia, com o Evangelho, com Deus, né? Porque culto é momento de gratidão, de quebrantamento, de confissão de pecados, né? Da gente se colocar diante de Deus e pedir perdão e pedir que Ele nos alimente com a sua palavra. É um momento íntimo do povo de Deus com o seu Deus, né? Não é para a gente ficar se apresentando uns aos outros. Por exemplo, a mim, o único direito que eu tenho de ter esse ministério e me permitir ser convidado pelas igrejas e receber oferta por isso, para participar no culto, é que eu tenho convicção de que Deus me deu canções bíblicas. E eu vou à frente das igrejas não apresentar a minha música, a minha canção, o meu dom, mas a mensagem das canções, o evangelho. Eu penso que Deus pode usar as minhas canções para ensinar a igreja, para apresentar a Cristo, a obra de Cristo. É isso que justifica o meu trabalho com música. Agora, se fosse uma coisa apenas para eu apresentar meus talentos, seria melhor que eu procurasse uma rádio aí, que eu procurasse uma gravadora de fora e tentasse convênios com prefeituras e fizesse apresentações em praças, uma coisa que não tivesse nada a ver com o evangelho, né? O que é justo também, né? Se a pessoa é um músico, né? Ele pode ser um crente e músico, e aí só que ele é um profissional. Então, muito bem, ele tem todo o direito de ir lá fora e ganhar o seu dinheiro e tal, e de procurar a sua carreira, né?
Agora, isso é uma coisa. E fazer do púlpito um palco é outra coisa totalmente diferente. E é inaceitável, na minha opinião. Fazer show, Sim. fazer apresentação de virtuosidade pessoal, essas coisas. Para mim, não tem condições de Infelizmente, aceitar isso, não. essas são as tentações que muitas igrejas têm cedido, né? A querer atrair um público fino, ou um público jovem, ou um público mais diversificado, enfim, aí acaba cedendo essas tentações do gospel, ou do chamado worship que a gente está falando aí, do emocionalismo, enfim, e acabam perdendo essa característica bíblica que o louvor, a música deve servir, né? Para servir a igreja e para que a gente seja nutrido pela palavra de Deus, né? Porque no culto reformado a gente canta as escrituras, a gente ora as escrituras, a gente lê as escrituras, a gente prega as escrituras. Então, de outra forma, é praticamente impossível a gente tá. Tem uma E coisa também importante que a coisa sim, principal no culto reformado é a presença de Deus. Né? É Deus que está ali. Ou então Deus, as né? pessoas não creem que Deus está presente ali. Eu creio. Eu Amém. creio, porque se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então, quando eu entro numa igreja, quando eu estou num culto, eu tenho a convicção de que Deus está ali presente. E que Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele anda no nosso meio. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso no culto cristão. Porque aquilo ali não é brincadeira, não é um espetáculo, não é uma coisa vã, não é um evento em si mesmo. A gente está na presença de Deus, na presença dos anjos. Né? Então, o que eu mais peço a Deus na minha vida, no meu ministério, para mim e para minha família, é sinceridade diante de Deus. É para eu não perder o coração diante dele, é para eu não me acostumar com o sagrado, é para que o meu ministério não vire uma rotina, é para que, mesmo que eu saiba fazer o meu trabalho, que ele não seja um trabalho, mas que sempre seja uma devoção a Deus. Né? Quando eu vá cantar as minhas músicas, a minha grande preocupação é essa, meu irmão. É assim, será que Deus aceitou o meu louvor? Deus está aceitando o meu louvor? Eu estou sendo aceito? Vai tudo bem entre minha alma e Deus? Essa é a grande questão no culto cristão. Porque Deus olha o coração, né? Tanto é que ele falou que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito em verdade. Então, o culto é um negócio muito sério, é um negócio onde as cartas estão ali na mesa, né? E tudo que for palha deve ser lançado no fogo. Porque a gente pode até tentar se esconder diante de Deus, disfarçar, mas a gente é um flagrante o tempo inteiro para Deus, né? Deus olha a gente e já vê tudo ali. Né? Agora é uma bênção, é um momento em que a gente pode ser restaurado. Eu já fui para muitas igrejas fazer o trabalho não querendo ir. Mas quando eu chego ali, a bênção de Deus começa a me atingir de maneira que eu já vou me alegrando, já vou ficando satisfeito em estar ali. E depois, quando eu começo a cantar, Deus vai abençoando e eu volto do trabalho muito contente. Porque no culto, mesmo a gente que vai para oferecer alguma coisa, às vezes nós somos os que mais estão precisando ser restaurados. Né? Ser alimentados ali naquele culto, onde você vai, né, teoricamente, para oferecer alguma coisa, mas você é o maior necessitado. Então a gente vai e a primeira coisa é essa, a gente é abençoado, a gente é transformado na presença de Deus. Então é um privilégio pertencer a Deus, é um privilégio poder cultuar a Deus, né? É um privilégio servir a esse Deus. Né? E agora a gente está sentindo falta, né? do culto, do Verdade. encontro. Eu até comecei a fazer uma música sobre isso, porque por enquanto o culto foi tirado de nós, né? Deus tirou de nós o culto, o encontro, né? A mesa da comunhão. Sim. A reunião. Exatamente. Então que a gente aproveite esse tempo para aprender isso aí também, para valorizar. Né? Quando a gente puder estar com o povo de Rever, Deus, a né? gente valorizar. Hã? Rever. Exatamente, rever. Pastor,
É muito bom ter o senhor com a gente. A hora passa muito rápido, né? Muito rápido, porque essa conversa daria o dia todo de conversa e a gente não chega e teria mais coisas para conversar. Eu confesso que eu tenho um monte de perguntas para fazer para o senhor aqui, muitas coisas para conversar, mas o tempo é curto. Mas queria muito agradecer o senhor, a irmã Selma, por ter nos atendido. Vocês são uma bênção na nossa vida. Tenho certeza que foi uma bênção para quem esteve conosco aqui nessa live, né, podendo entender um pouco mais como é que o senhor pensa, não somente o seu modo de compor, mas também como o senhor pensa o culto cristão, como é que o senhor pensa a música para o culto, como é que o senhor entende os princípios da adoração reformada, que para a gente é um ganho sem medidas. Assim, ouvir o senhor, a sabedoria, ouvir toda Obrigado, meu irmão. essa bagagem que o senhor tem é uma honra. Então, Graças a Deus por tudo. Sim? Graças a Deus por tudo. Agora, em resumo, Amém. quando a pessoa ouve essa coisa, os princípios do culto reformado, alguém que não esteja muito próximo dessas coisas pode pensar que é muita coisa que tem que aprender no culto reformado. Tudo se resume a isso que a gente acabou de dizer. O culto aceitável a Deus, de qualquer denominação, de qualquer igreja, ele pode ser simplificado nessas palavras. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o culto aceitável a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas então, Pra pastor, gente... combine Sim. aí uma outra hora para a gente fazer mais uma, né? Você Opa! tem aí, vamos programar. Aí o meu sorriso nem cabe aqui mais, ó. Não, mas a gente está à disposição, viu? Pode combinar com a Selma aqui, que a gente faz. Que benção, vai ser muito bom, porque eu tenho aqui pelo menos umas 350 perguntas para fazer para o senhor, mais uns 350 pedidos de música. Tá. Muito obrigado. Tá. Sim. Agora, frisando isso, muitas coisas que eu coloquei aqui, a maioria são a minha opinião e a minha experiência, né? Tem muitos irmãos, músicos, que têm outros ministérios também, que pensam bem diferente de mim em vários assuntos. Mas essa é a minha opinião, né? Uhum. Sim. Mas é uma bênção. É muito... e para a gente que é de uma tradição igreja presbiteriana, né, é próximo, é exatamente isso que a gente pensa, e eu fico muito feliz por ouvir isso do senhor, alguém como o senhor, né? Para encerrar mesmo, eu pedi ao senhor duas coisas, não sei se vai dar tempo, quanto tempo a gente tem, mas uma é louvar a Deus com mais uma canção. Eu vou pedir, porque tem muita gente pedindo aqui em si. Tem muita gente aqui pedindo em si. E ao final, se der tempo, o senhor dá falar um pouquinho só sobre, dar um conselho para essa molecada que está chegando agora aí, que está responsável por louvor na igreja, algum conselho, ou para algum pastor que esteja nos acompanhando e quer cuidar disso melhor. Se acabar, acabou. Eu vou cantar o IC aqui. Isso. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o aprisco está vazio, o curral está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração. É assim que eu queria ser. Bem, o meu
conselho glória a é: Deus. ame a Deus, procure conhecê-lo, procure ter a alma cativa a Ele, a obediência a Ele. E quando você for pregar, cantar ou tocar no culto cristão, esteja com o coração sintonizado com o Senhor Deus, coração cheio de gratidão. E é isso. E viva na palavra, pela palavra, através do Espírito. Porque Amém. Cristo é digno. E porque esse é o melhor tipo de vida que o homem pode viver nessa terra. É a vida de submissão a Deus, de comunhão com Ele, de serviço a Ele. Essa é a maior glória que a gente pode ter nesse mundo, é isso, pertencer a Cristo. Amém, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a Selma, agradeço a todos vocês que estiveram conosco nessa live. Com certeza vai ter uma próxima, a gente vai anunciar. Agradeço também a nossa Igreja Presbiteriana 25 de agosto, reverendo André Albuquerque, reverendo Márcio. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. E com certeza a gente vai salvar essa live para que vocês possam assistir novamente no nosso canal na igreja. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Um beijo na Deus Selma. Um beijo. Todos, muitos amigos entraram. Obrigado. Eu não consigo ler direito as letrinhas que vão passando. A Tuti, o O Ismar, reverendo Ismar, a minha irmã, Vana, e muitos outros. benção. gente muito querida, que a gente ama muito, É. tá morrendo de saudade. É que passa rapidinho os nomes aqui, eu não consigo acompanhar, mas a todos que Eu também vieram não. dessa conversa, e Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Que nenhuma praga chegue à tenda de todos os que participaram conosco hoje aqui. Que Deus guarde a todos. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe.